Esse tipo de trabalho que eu faço, um monte de gente entra em contato comigo e pede ajuda, né, para as questões de motivação, de insegurança, de ter fé na missão, né? Muitas vezes com questões de lidar com um chefe difícil sem pedir para sair da empresa ou lidar com um subordinado difícil sem sair cortando a cabeça dele. O que acontece é que as pessoas elas trazem questões pessoais, né, e problemas sérios até. Pô, já teve caso, já conversei, encaminhei caso de situação assim de violência doméstica, abusos, né, e tudo. Já lidei, tive que ouvir a pessoa, né, eu converso ali, eu ouço, mas não sou eu que trato, eu não lido com isso, então eu sugiro os profissionais certos. Muitas vezes é psicólogo, sou muito confundido com psicólogo, com médico, polícia, advogado. Se eu ganhasse comissão, eu penso assim, né, se eu ganhasse comissão, acho que de indicação, 10% aí de indicação para cada um que eu indicasse, poxa, tava multimilionário. Outro dia um rapaz ele veio falar comigo pedindo ajuda por uma questão que ele tinha sobre motivação e fé na missão. Aí é minha praia, isso aí tudo bem. Falei, vamos conversar. Pô, legal, me conta aí o que está acontecendo contigo. Ele falou assim, cara, eu tenho tantos anos, é um jovem, né? Tava morando na Europa. Ele estava preso numa rotina, ele contou que ele estava preso numa rotina de ralação pesada e ele conseguia no máximo fazer um mínimo para pagar as contas. Esse era o problema dele. Aí ele chega para mim, depois de contar isso, fala assim, Carlos Reis, me ajuda. Né? Eu olhei, nossa, cocei a cabeça. O que você que está me ouvindo ia dizer pro cara numa circunstância dessa? Imagina isso. Me ajuda, ele conta isso. O que você vai falar pro cara? Eu vou te contar, né, o que acontece na minha cabeça quando eu dou de cara com uma situação dessas. É interessante. Acredita em mim quando eu digo o seguinte, a primeira coisa que vem na minha cabeça é essa daqui, ó. Eu não tenho a menor ideia de como ajudar esse cara. Mas como assim, Carlos? Você não é o coach? O cara que tem as respostas para tirar a gente do poço? Desse poço de bosta que a gente se meteu? Você não é o guru? Né? Tu não é o guru, cara? Carlos Reis. Não, cara. Não. Eu não sou guru, nem nada. Não sou nem de longe. Eu não sou o cara que tem todas as respostas. Nem todas as perguntas. Eu tenho até perguntas, mas nem todas. Aí tudo bem, tem um monte de cara que já tá clicando pra sair do vídeo aí, né, o dislike. Não. Eu quero respostas, Carlos Reis. Você não tá com nada. Você tinha que ter as respostas pra mim. Calma, calma. Pra você que tá aí então, que não saiu ainda do vídeo, eu vou contar como é que eu cheguei de fato a ajudar esse rapaz que tava se aventurando lá nos estrangeiros lá, né? O que eu fiz? Né? A primeira coisa que eu fiz foi pedir para ele contar mais, né, do que motivou, começando por o que motivou ele a ir para lá, qual era o plano dele e como as coisas foram saindo do trilho até elas chegarem onde elas estavam, né, naquele momento que ele estava falando comigo. A gente conversou por vídeo e ainda trocou vários áudios para ele desenvolver, me explicar legal o que estava rolando e tal. Eu fiquei admirado com quanto esse rapaz tinha de coragem e disposição. Imagina, ir lá pro exterior assim, com a cara e coragem. O cara sai de uma condição confortável aqui no Brasil, ele, né, para servir comida em restaurante, que é um trabalho muito duro, entendeu? Não é para qualquer um, cansa. E não é tão bem pago, né? Ele fazia frila de limpeza, de entrega, de pintura, conserto também para poder administrar. No que ele foi me contando, ele descreveu uma dinâmica, econômica dele bem interessante. Ele me explicou detalhe por detalhe o que tinha feito ele ficar preso nessa situação atual. Ele foi falando sem perceber. Uma coisa que me fascina até hoje é como sempre acontece da pessoa me dar uma aula, a própria pessoa nessa conversa assim, né? Ela me dá uma aula daquilo que ela mesma queria saber. Eu tô ouvindo, eu falei, mas ele não tá respondendo a pergunta que ele me fez? Era uma coisa bem simples, ele deixou claro, a clareza dele foi incrível. Ele de início dividiu um quarto com 2 amigos. Ele tinha um emprego que custeava ali o estilo de vida dele, e ele tinha um número certo de horas livres, né? Aí ele foi descolando nos serviços freelance, foi entrando numa boa grana ali e mais. Ele estava saindo com uma menina na local lá e curtia dar uns passeios mais sofisticados com ela, estava com dinheiro, né? Ele pensou, cara, pô, vou pegar um lugar só pra mim, por motivos óbvios, né? Intimidade com ela. Ele deixou de morar com esses 2 amigos, deixou de dividir as contas com ele, né? Tô rico? De início eram mil maravilhas.
É o amor, né? Ele estava empolgado com esse novo status dele, com essa demanda pelos freelas, pela grana, né? Que dava para pagar ali e ainda sobrar para ele comprar roupa melhor, né? E comprar coisas para casa dele ali, então, né? Ir no restaurante melhor. Mas aí a menina que ele estava saindo terminou com ele de repente. Ele nem entendeu por quê. Mas ela alegou, ela disse pra ele, ela alegou que eles não se viam muito, porque ele estava sempre trabalhando. Como assim sempre trabalhando? Ele ficou triste com esse término, mas nem foi um grande problema ainda. Ele era um cara jovem, estava solteiro, estava morando sozinho no exterior. Era um cara bem apessoado, um corpão. Ainda estava fazendo uma graninha satisfatória, digamos assim. O cara virou um macho alfa, um machão. E o que ele tinha de tempo livre, digamos assim, ele usava para maximizar as experiências emocionais com as mulheres aleatórias, né? Sem se apegar, digamos assim. Aí foram passando alguns meses nessa vibe, nesse estilo de vida de muitas horas de trabalho, pouca conexão real, pouco sono, muito sexo, muito álcool, muito cigarro. E foi entrando aquele vazio, né, que é natural nessa situação. Claro que ele começou a ficar doente com mais frequência e tal. Claro que ele perdeu alguns freelas por estar doente, porque o freela não é assim, né? Você só ganha porque você faz, entrega alguma coisa. Claro que as contas começaram a dar uma apertada, o ânimo caiu. Que de início não era tão claro assim, mas para ele brilhava mais do que tudo, era que ele não tinha uma perspectiva naquela situação. Estava sem perspectiva. Tudo que ele estava fazendo era para manutenção daquele estilo de vida. Ele simplesmente tinha parado de trabalhar para tornar o sonho, né, que levou ele para a Europa em realidade nesse período, desde que ele saiu do AP que ele dividia com os amigos. Ele deixou de fazer aquilo que ele foi lá fazer na Europa. E pasmem, ele só tinha tempo para trabalhar, para pagar as contas desse estilo de vida que ele estava levando. Ele tinha me contado, né, que ele foi para a Europa para juntar dinheiro para estudar e, né, para depois retornar e trabalhar numa área que ele sempre sonhou. Esse cara. Ele não estava fazendo isso nesse momento, né? Quando eu questionei, ele disse que era exatamente investir tempo nisso que estava faltando. Ele foi para a Europa, mas em momento nenhum ele chegou a investir tempo nisso. Aí eu fiz a pergunta para ele. Cara, então tudo bem, então o que você vai fazer para se colocar de novo na situação que você tinha, em que você tinha tempo para investir nisso e o suficiente de dinheiro para sobreviver com um conforto aceitável? O que você vai fazer então, já que você me contou isso? Aí o cara já tinha ideia brotando na hora, a pergunta foi meio que quase retórica, não precisava quase da pergunta, mas eu fiz. Os dois amigos do início, eles estavam querendo, por acaso, na circunstância ali, se mudar para uma casa. E já tinham mais 2 caras na jogada para dividir. Só que a conta só fechava com 5. Era o timing perfeito. E olha, ainda era um lugar mais perto do trabalho principal dele, no restaurante lá que ele servia comida. Aí eu ainda fiz questão dele ligar na hora pros caras. Liga pros caras aí e me manda uma mensagem daqui a pouco, né? Dizendo que rolou. Diz pro cara que você tá dentro, né? Aí manda mensagem para mim no WhatsApp em seguida. Faço isso é muito comum, né, no trabalho que eu faço. E pronto. Resolveu. Aí o cara, né, depois que ele falou com os caras, Carlos Reis, você me ajudou muito, você mudou, você resolveu meu problema. Como é que eu retribuo isso? Você salvou a minha vida. Tu é o cara, tu é o gênio, tu é o guru. E blá, 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 blá. E eu tô coçando a cabeça. Peraí, mas eu não disse nada pra ele. O que foi que eu disse pra esse cara? Ele só pensou no que ele fez. Achou o furo, ele mesmo. E ele mesmo descobriu e decidiu o que ele ia fazer para resolver. E fez, que é no caso uma ligação na hora, já tinha resolvido a vida dele. Bom, é assim que eu ajudo os outros sem saber como. E você? Você já ajudou alguém assim, em alguma forma? Você já foi ajudado desse jeito? Por acaso? Às vezes você que está me assistindo, eu já te ajudei e você gostaria de contar para os outros como é que foi? Comenta aqui embaixo, né? Bom que as pessoas vão ver, né? Comenta então e lembra de deixar aquele joinha, tá bom? Que ajuda esse canal a crescer pra caramba se você fizer isso. E considera se inscrever, você que não é inscrito, considera se inscrever aqui no canal também.
Eu vou ficar muito feliz se tiver o prestígio da tua audiência aí contínua, tá bom? Um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até o próximo.